Bem, gente, prosseguindo aqui, nos blocos aqui, dando andamento, né, vamos trabalhar agora sobre as condições recursais. Eh, Essa classificação, na verdade, ela surgiu da teoria geral do processo, né, então, toda estrutura de processo, né, do trabalho, processo de trabalho, processo civil, processo penal, enfim, tem essa estrutura aqui, né, com algumas coisas aqui peculiares, né, aqui no processo penal, né, mas pegando aí carona com a estrutura do processo civil. Bem, gente, o cabimento, e eu já adiantei lá, quando eu estava falando do princípio da taxatividade, né? Aqui no processo penal, né? Diferente, por exemplo, do processo civil, que alguns recursos admitem a interpretação analógica, o rol taxativo de interpretação extensiva. Aqui no processo penal, as hipóteses são mais restritas. Então, o cabimento de todo e qualquer recurso no processo penal só vai ter cabimento nas decisões previamente estabelecidas na lei, né? Então, a apelação vai estar prevista lá no CPP, no artigo 593, né? Quando vai caber apelação, certo? E o recurso de distrito, né? Que são os dois recursos que a gente vai trabalhar aqui, né? Vão estar lá previstas, né? No artigo 581 do CPP, né? E legislação extravagante, né? Mas sempre com previsão legal. Então, como eu falei, né? Ah, tem um recurso de distrito lá do Código de Trânsito. Sim, mas está previsto em lei, né? Ah, existe uma apelação do Juizado Especial Criminal. Mas está previsto em lei. Não estou dizendo que o cabimento só são somente dos recursos que estão no CPP, né? Mas sim com os recursos aí que tem previsão legal, né? E diferentemente, como eu falei no bloco anterior, né? E por isso que, de um lado, se de um lado, no processo penal, as hipóteses de recurso são mais restritas do que no processo civil, no processo penal, você tem o manejo, seja de habeas corpus ou de mandado de segurança criminal, né? Nas hipóteses que não sejam cabíveis esses recursos, né? Como eu acabei de citar, né? Da decisão que intima a defensoria de juntar certidões do assistido para que comprove que ele é réu primário, né? Não tem previsão legal de nenhum recurso. Então, a depender do caso, a gente vai manejar aí habeas corpus ou mandado de segurança. No meu caso, eu usei o mandado de segurança, certo? Da decisão que não concede a suspensão condicional do processo, que é também outro benefício processual. Nesse caso, eu vou entrar com habeas corpus, né? Que vai influenciar aí na liberdade, né? Crime de estelionato, 1 a 5 anos, né? 5 anos pode pegar um regime semiaberto, né? Então a pessoa vai presa, mas a pena mínima de 1 ano, né? Ele poderia ficar solto, né? Então o juiz deferiu esse benefício, né? Então vai entrar com habeas corpus. Então, no processo penal, o habeas corpus e o mandado de segurança criminal, ele é usado muitas vezes suprativamente aos recursos. Então, quando não cabe recurso, né, a gente avalia se é o caso aí de habeas corpus ou de mandado de segurança, em regra. Na prática também, a gente acaba usando muitas vezes habeas corpus por ser um procedimento mais rápido. E aqui dentro do cabimento, isso é interessante falar. Por quê? Existe um princípio que eu não coloquei lá, mas eu posso inserir aqui na hipótese de cabimento, é o seguinte: o princípio da recorrabilidade das decisões, em que, para cada decisão judicial, só vai caber, em regra, um único recurso. Então, não tem como uma decisão caber ao mesmo tempo, em regra, apelação e recurso de distrito. E você não pode simplesmente, como posso falar, você não pode, da mesma decisão, fazer dois recursos. Você vai fazer um recurso só, certo? A exceção é recurso especial e recurso extraordinário, que você pode fazer dois recursos ao mesmo tempo, né? Mas por fundamentos diferentes, a gente sabe disso, né? O recurso especial vai para o STJ, quando há violação de lei federal, e o recurso extraordinário vai para o STF, né, quando há violação da Constituição Federal, né? A princípio e regra são essas hipóteses, né? Mas, de maneira ordinária, nosso cotidiano aqui da Defensoria, né?
Onde cabe apelação, não vai caber recurso de distrito. Onde cabe recurso de distrito, não vai caber apelação, certo? E quando não couber os dois, a princípio, você pode fazer habeas corpus ou mandado de segurança, a depender do caso. Né? Habeas corpus, quando a liberdade da pessoa estiver em risco, né? Mandado de segurança, quando a liberdade da pessoa não estiver em nenhuma hipótese em risco. Tudo bem? Mas dentro desse cabimento, por isso que eu não trouxe todas as hipóteses do recurso de distrito, né? Existem hipóteses que, veja que eu falei, onde cabe apelação, não cabe recurso de distrito. Onde cabe recurso de distrito, não cabe apelação. Só que na prática, onde cabe muitas vezes recurso de distrito, eu posso fazer habeas corpus. Então, o habeas corpus ele pode ser utilizado, sim, como forma subsidiária aos recursos, mas o habeas corpus, na prática, eu não vou trabalhar assim tão exaustivamente porque a aula não é de habeas corpus, eu posso usar excepcionalmente o habeas corpus substitutivo de recurso. Por que é excepcionalmente? Porque os tribunais têm entendimento que eu não posso usar um habeas corpus para substituir um recurso. Porque os advogados e os defensores públicos, a gente fazia o habeas corpus, certo? Mas, excepcionalmente, né, os tribunais, se a decisão for muito teratológica, com aberração, os tribunais admitem que a gente use o habeas corpus em substituição a um recurso, né? A gente acaba fazendo isso porque é mais rápido. Então, de maneira ordinária, você não pode, né, substituir um habeas corpus por um recurso de distrito, né? Só que se a gente justificar que a decisão do juiz é uma aberração, uma monstruosidade, a gente acaba fazendo habeas corpus, né? Se tiver uma futura aula aí nesse mini curso que não foi proposto um tema de habeas corpus, eu for convidado, eu explico melhor essas hipóteses aí, nos casos que você consegue substituir um HC no lugar do recurso de distrito, né? Mas só para vocês entenderem que o cabimento do recurso no processo penal, ele dialoga com a questão do habeas corpus e do mandado de segurança, que não acontece isso no processo civil, certo? Legitimidade bastante simples, né? É a parte, basicamente, se aquela parte tem legitimidade de recorrer. Aqui no processo penal, né, não tem muita dificuldade, né? Então, o réu vai ter legitimidade de recorrer de todas as decisões contrárias a ele, né? Isso não é difícil de compreender, né? É bem tranquilo. A princípio, o Ministério Público por estar na Constituição, que ele velará pela aplicação da ordem jurídica, né? A doutrina entende que também o Ministério Público pode recorrer de toda e qualquer decisão, inclusive favoravelmente ao réu, né? Ou seja, o Ministério Público, em tese, poderia recorrer para corrigir uma sentença do juiz que foi muito pesada, né? Eu, nesses todos os anos de defensor público, nunca vi o Ministério Público recorrer aí sobre a ordem jurídica, né, para beneficiar o réu. Nunca vi, entendeu? Já vi, assim, a Procuradoria de Justiça, né, quando chega no tribunal, fazer parecer favorável à defesa. Mas o próprio Ministério Público ter a iniciativa de recorrer para o réu, nunca vi. Entendeu? Só se teria que dar uma pesquisada grande aí no Jus Brasil, com todos os tribunais, que eu nunca vi, certo? Mas, em tese, o Ministério Público pode recorrer, sim, certo? Aqui na legitimidade também, o assistente da acusação pode recorrer também das decisões, certo? Assistente da acusação é muito importante, porque o STJ, não foi o STJ, foi o STF, agora me perdi a memória, mas como o STJ ou o STF admitiu que a Defensoria Pública pode atuar como assistente da acusação qualificada, né, nos procedimentos aí que envolvam aí, salvo engano, violência doméstica, né? No caso, ela era um júri de tentativa de feminicídio, foi um feminicídio consumado, né? Então, a Defensoria Pública, como qualidade de assistente da acusação, também tem legitimidade de recorrer, certo? Isso aí
É basicamente simples a legitimidade, não tem muito obstáculo, certo? E aí, o que pega aqui nesse ponto aqui de prática é a questão do interesse recursal. O que é essa parte de interesse recursal? E aí eu não vou tratar muito na parte de interesse recursal sobre o interesse de agir nas suas qualificações de processo civil, vou colocar muito mais na questão prática. O que é esse interesse recursal? É basicamente a ideia de que por que você é interessado em recorrer? Por que você é interessado em melhorar a situação? O que é que esse recurso pode influenciar para você que você se mostra aí ser uma parte interessada? E isso realmente assim, é uma parte que pega bastante na questão aqui da Defensoria Pública na nossa atuação. O interesse recursal, de maneira até bastante simples, né? Às vezes, esse interesse recursal de agir, né? No vetor até da utilidade, acontece toda vez em que o recurso pode trazer uma situação mais favorável ao assistido, ora recorrente. Então, toda vez que isso puder acontecer, há um interesse recursal, né? Na modalidade aí, utilidade, certo? Acontece que muitas vezes, e aí volta aquela parte e lembrando que eu acabei de falar, né? O tribunal ainda pode reconhecer e pode reformar-se em méritos que pode acontecer. Só que existem hipóteses excepcionais, existem hipóteses muito pontuais, em que o recurso ele não vai ajudar de modo algum o assistido, né? Digamos assim, eu atendi um assistido até em que era um caso de violência doméstica e o assistido confessou o crime, certo? E o juiz já tinha fixado a pena mínima para ele, né? Era um crime de lesão corporal, né? E aí ele foi lá para recorrer. E aí, por que que ele queria recorrer? Ele queria recorrer para dizer assim que o que ele fez não era assim. Ele fala, não, doutor, eu fiz errado, mas eu fiz por um bom motivo. Eu expliquei, não existe um bom motivo para você agredir uma pessoa, exceto legítima defesa. Mas vamos lá. Enfim, ele trouxe lá os motivos da ordem dele, né? Que não vem o caso, né? Uma fala bem machista, né? Não vou reproduzir aqui, né? Mas eu falei, olha, veja só. Ah, eu queria ser absolvido. Eu falei, olha, não tem como ser absolvido, por quê? Ela foi, primeiro, o senhor pediu, e aí na dosimetria da pena, eu não fiz pedido absolutório, por quê? A vítima confirma que foi ele. Ele foi preso em flagrante. Tanto na delegacia como em audiência, ele, ele foi confesso. O que ele queria, na verdade, era ser absolvido. Porque ele queria que o juiz entendesse que o que ele fez foi lícito, como se fosse mais ou menos aquela tese que eu nunca apliquei na vida, e aí não vem ao caso aqui, o doutor Eduardo do Júri vai discutir com vocês, a questão da legítima defesa da honra, né? E aí eu falei, olha, não cabe aqui a gente recorrer, porque, veja, eu pedi a pena mínima foi fixada. Então não tenho como recorrer, não tenho interesse recursal em recorrer se eu peço uma coisa e o juiz me dá exatamente o que eu quero. Eu pedi a pena mínima, o juiz me deu a pena mínima. Eu vou recorrer de quê? E aí entra no princípio da dialeticidade que eu trouxe aqui. Como é que você vai recorrer? Como é que você vai rebater uma sentença que te dá exatamente o que você quer? Então você não tem interesse recursal, porque o interesse recursal é o quê? O recurso é o quê? Quando uma decisão humana do juiz, né, está errada e você vai apontar os erros daquela decisão com base no que você já trouxe no processo. Se o juiz me dá exatamente o que eu peço, então ele não está errado, certo? Então não tenho como recorrer. Foi exatamente isso que eu expliquei a ele, certo? Então, isso é uma situação muito clássica aí de algumas situações que não vai ter como ter interesse recursal. Tudo bem? Então, eu entendo que o interesse recursal
ele sempre vai existir quando o recurso que você vai pedir, né, tem possibilidade de favorecer o assistido e, ao mesmo tempo, o que você vai pedir, o juiz não te deu, né? Porque se o juiz já te deu o que exatamente você quer, né? Imagine, se eu peço a pena mínima, em momento nenhum eu falei de absolvição, eu não posso agora lá para o tribunal, a gente vai chegar nos efeitos do recurso, né? Efeito devolutivo, eu não posso trazer um outro fundamento que eu nunca trouxe no processo, né? Foi exatamente isso que eu expliquei a ele. Então, o interesse recursal é toda decisão, sempre vai ter interesse recursal quando o assistido tiver uma possibilidade concreta de que o recurso pode beneficiá-lo, que a decisão judicial, primeiramente prolatada, né, do juiz, ainda não beneficiou aquilo que ele veio pedindo no processo, certo? Então, é basicamente esse ponto aqui do interesse recursal, certo? Junto com o que eu já tinha falado sobre a negativa de atendimento, desdobramento da ação e tudo mais, certo? Vamos seguir aqui para mais adiante. Pronto. Esse aqui a gente vai demorar um pouco mais, os efeitos do recurso, né? Não trouxe todos, né? Trouxe, assim, o que a gente mais trabalha aqui, certo? Ah, eu coloquei aqui nessa ordem, mas eu vou partir do mais simples para o mais complicado, certo? Então, eu vou acabo que eu vou colocar de baixo para cima, certo? Os efeitos dos recursos. Nem todos os recursos têm esses efeitos, né? Mas no processo penal, presente aí são esses efeitos aqui. O primeiro efeito que eu quero trabalhar com vocês, o mais simples, né? É o efeito obstativo, né? O efeito obstativo do recurso, e todo recurso tem esse efeito, é evitar a formação da coisa julgada. Ou seja, enquanto você estiver recorrendo, né? Aquele caso, aquele processo, ele vai sendo discutido, né? O caso continua, né? O caso não está encerrado, né? A gente vai discutir, rediscutir o caso, certo? Então, o efeito do recurso, né, no processo penal é evitar a coisa julgada, logo também evitar-se a execução da pena, né? Se a pessoa for condenada, né? Execução do que foi estabelecido na decisão judicial. Esse é o primeiro ponto aí do efeito obstativo, né? Ele obsta a coisa julgada, certo? E obsta a execução da sentença e muitas vezes obsta a execução da pena, né? A gente vai chegar nas hipóteses lá da execução provisória da pena, né? Mas, em regra, é isso, certo? Efeito translativo do recurso, né? O que é isso? Efeito translativo do recurso são as hipóteses em que isso tem tanto no processo civil quanto no processo penal. O efeito translativo do recurso são hipóteses que o tribunal ou qualquer órgão, qualquer tribunal de recurso, né, ou seja o STJ, seja o STF também, né, o tribunal pode reconhecer de ofício matérias não trazidas pelas partes, nem pelo recorrente, nem pelo recorrido. A gente chama isso de efeito translativo do recurso. Essas matérias que o tribunal pode reconhecer sem a provocação da parte recorrente ou da parte recorrida são as questões de matéria de ordem pública. Então, imagine, por exemplo, prescrição. Prescrição é o caso mais óbvio de ordem pública. É minha tese de defesa favorita também, porque não tem muita discussão sobre o mérito, né? Só uma verificação de datas, né? Então, imagine que você recorre da sentença, né? Vamos pegar o mesmo exemplo, né? Da dosimetria, né? Você recorre da sentença que fixou uma pena aí de 4 anos e você quer diminuir a pena, ou melhor, você quer até a absolvição do acusado, né? Mas se não conseguir absolver, você pede para o tribunal diminua a pena, né? Em nenhum momento você falou de prescrição, é aberto prazo para o Ministério Público contrarrazoar, o Ministério Público vai e contrarrazoa, né? Pedindo que seu recurso não seja é, provido, né? Não seja aí, os argumentos que você fez no recurso não sejam acolhidos, né? Antes disso, né, de passar esse exame, né, se diminui a pena ou não, se absolve ou não, o desembargador olha o seguinte, peraí, mas está prescrito isso aqui, né?
mas ninguém alegou prescrição. Como prescrição é uma questão de ordem pública, o tribunal ele pode o tribunal pode reconhecer em benefício do réu. Por isso que vem aquela conversa que eu falei do princípio da reformatio in melius ao réu e o princípio da proibição da reformatio in peius, direta e indireta, contra o réu. Então, veja, como esse reconhecimento de prescrição é uma questão de ordem pública, o primeiro ponto é isso. E, ao mesmo tempo beneficia o réu, o tribunal pode reconhecer, ainda que ninguém tenha alegado no recurso. Então, essas questões de ordem pública que beneficiam o réu, a gente chama de efeito translativo no recurso, certo? Por que que eu falo isso? Porque no processo civil, o efeito translativo pode ser para qualquer uma das partes, inclusive para beneficiar ou para prejudicar. Só que aqui no processo penal, por conta do princípio da reformatio peius contra o réu e o princípio da reformatio in melius em favor do réu, o efeito translativo dos recursos só vai acontecer em benefício do réu, nunca contra o réu, certo? Então, significa dizer que as questões de ordem pública prejudiciais ao réu estão sujeitas à preclusão, certo? Por quê? Porque novamente a questão da motivação do recurso. Se você recorre sabendo que a sua situação pode piorar, você não recorre, você fica com medo de recorrer. E o recurso tem que ser livre de coação, você tem que se sentir confortável em recorrer, você não pode ficar com medo que o recurso, ao invés de melhorar a situação, piore, né? Você como cidadão, certo? Então, por isso que no processo penal o efeito translativo ele só é favorável ao réu, nunca contrário ao réu, ou seja, o julgamento sempre vai beneficiar o réu e nunca prejudicá-lo, tudo bem? Então, se reconhece matéria de ordem pública, desde que seja para beneficiar o réu, nunca para prejudicar o réu. Efeito translativo do recurso, certo? Beleza. Vamos aqui agora para o efeito extensivo do recurso, né? Previsto aí no artigo 580 do CPP, né? Eu já coloquei aqui, que só vai acontecer se for favorável aos correios em um dado objetivo, né? Um elemento objetivo, se quiserem colocar. Imagine o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Pronto. Imagine que duas pessoas elas foram condenadas por tráfico de drogas e a prova que lastreou a condenação foi um flagrante, certo? Mas um flagrante que começou com uma invasão do domicílio. A polícia chega, arromba a casa lá dos dois rapazes, né? E lá, né? Encontram drogas, né? Sempre para comércio, nunca para uso, né? E enfim, né? E aí prende lá os dois rapazes em flagrante, né? E aí, sem suspeita, supostamente com uma denúncia anônima, que a gente não sabe quando foi que receberam essa denúncia anônima, qual foi o horário, qual foi o registro da ligação, isso aí nunca é divulgado, né? Que horas ligou para o registro, e qual foi o terminal telefônico que informou essa denúncia anônima, né? Aí vão com base nessa denúncia anônima, arromba a porta, e vão lá. Outro, ou senão já vi um que é o seguinte: não, a gente sentiu o cheiro de maconha. Então a gente foi lá e arrombou a porta da pessoa. Porque se a pessoa tá fumando maconha, tá cometendo crime, né? Então vamos lá, a gente sentiu o cheiro de maconha, a gente arrombou a porta. Já vi até isso. E aí, beleza, né? Eles vão, arrombam a porta, pega a droga, leva o pessoal, pressão em flagrante de tráfico, pronto. Chega na audiência, né? Testemunhas policiais que deram flagrante, né? E aí vem aquela fórmula matemática do Ministério Público, né? A materialidade está aqui no laudo, pericial que atestou a droga e a autoria está no relato aí dos policiais. Os policiais gostam de fé pública, logo há uma especial relevância probatória, né, nos seus testemunhos. Por sua vez, a negativa dos réus é uma fantasia que não encontra amparo em nenhum elemento do processo, pois é uma palavra isolada e divorciada dos autos. Dessa forma, requer-se aí a condenação dos réus por tráfico de drogas. Ponto. Né? Bem
É o chat GPT da acusação, né? Tipo, bem robotizada. Beleza. E aí quando a gente chega na alegação final, fala assim, então, a prova é ilícita, né? Houve violação do domicílio, não tinha mandado de prisão, e essa fundada suspeita pela denúncia anônima, ela não foi comprovada, né? Então eles violaram o domicílio e essa prova é ilícita. Então vamos querer aí, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Artigo 157, parágrafo 1º, né? A anulação do flagrante, porque houve violação do domicílio, e, ao mesmo tempo, todas as provas colhidas da incursão policial na casa também sejam desentranhadas do processo. Consequentemente, anulando-se o flagrante e a materialidade do crime, os réus têm que ser absolvidos. Beleza, essa é a tese. Só que aí, quando chega na apelação, veja, eram dois réus, certo? Certo. Só recorre um réu, sei lá, réu Mário. Vai lá, o Mário recorre e o Luigi, né, não recorre, certo? O Mário recorreu e alegou isso, certo? Que a busca aí foi ilícita. Quando o tribunal, se o tribunal ele absolve o Mário, fala, realmente, Mário, você tem razão, né? Você que recorreu, mas o Luigi não, a gente vai te absolver porque realmente essa busca pela polícia foi legal. Beleza, beleza. Certo. Aí que vem o efeito extensivo do recurso. O Luigi, que não recorreu, né? Ele pode se beneficiar desse efeito? No processo penal, pode. A gente chama isso de efeito extensivo. Ou seja, desde que seja por uma circunstância objetiva e não pessoal, uma circunstância do crime, do fato, se isso beneficiar um réu, ainda que seja só o réu recorrente, o réu que não recorreu, os réus que não recorreram, eles podem aproveitar isso para eles, desde que seja objetivo. Então, uma prova ilícita por invasão do domicílio, isso beneficia todo mundo. Isso não é de ordem pessoal. Quem estava na casa vai se beneficiar, certo? No caso, o Luigi e o Mário, certo? Então, o Luigi que não recorreu pode pegar esse julgado favorável ao Mário e puxar para ele também. Olha, já que vocês absolveram o Mário, porque vocês entenderam que a prova é lista por invasão do domicílio, eu estava com ele, eu morava com ele, então eu também quero me beneficiar. Ou seja, se vocês absolveram o Mário por conta disso, vocês vão ter que me absolver também. A gente chama isso de efeito extensivo do recurso, certo? Por que que só pode com dado objetivo? Para vocês não acharem que tudo que beneficia um réu tem que chegar para os outros. Imagine o seguinte, que o Mário, ele tinha menos de 21 anos. E o Luigi tinha 25 anos. E aí, lá no recurso, o Mário pede para abaixar a pena dele porque ele tinha menos de 21 anos. E aí o tribunal fala: você tem razão, vou diminuir sua pena. Você tem menos de 21 anos, com minoridade relativa. O Luigi pode fazer isso agora? Dizer: olha, vocês diminuíram a pena do Mário, tem que diminuir a minha. Não, por quê? Porque a idade não é um dado objetivo, é um dado subjetivo da pessoa. O tribunal vai dizer: não, mas quem tinha menos de 21 anos era o Mário, você, Luiz, tem 25. Então, essa diminuição só vale para o Mário. Essa diminuição não vale para você. Entendeu? Então, elementos que versam sobre a pessoa, o sujeito, como por exemplo a idade, não se estendem para os demais correios. Mas elementos que versam sobre uma coisa objetiva, uma prova ilícita, né? E é ilícita para todo mundo, né? Não tem como ser lícita para o Mário e lícita para o Luigi e vice-versa, né? É ilícita para todo mundo que estava ali, né? Aí sim você aproveita para todo mundo. A gente chama isso aí de efeito extensivo do recurso, né? Você estende uma decisão favorável ao recorrente para os demais correios, certo? Basicamente isso. Tudo bem? Então, ficou claro? Então, a gente termina aí esse bloco 3, né?